Ótimo evento para vocês. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham mais essa webinar, mais essa jornada do nosso webinar sobre o nexo da saúde com as mudanças climáticas e as questões ambientais. Nós temos hoje 3 participantes que enriquecerão muito o nosso debate pelos conhecimentos, pelas competências, desde já. Ao dar as boas-vindas à professora Ana Flávia, à doutora Joshita e ao coronel José Roberto. Eu agradeço muito a participação e a generosidade com que nos dão o seu tempo e conhecimento. Quem doa tempo e conhecimento, doa o que tem de melhor. E eu lhes agradeço muito. A doutora Ana Flávia Barros Platial é professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O coronel José Roberto Pinto de Andrade Lima é professor da Escola Superior de Defesa, e a doutora Joshita Sankam é profissional de saúde pública, colaboradora do Dvecha Center for Climate Change do Indian Institute of Science, e são os nossos convidados para o dia de hoje, que eu tenho certeza que será um dia muito interessante, principalmente pela qualidade dos nossos participantes. Nós temos explorado muito as questões das mudanças climáticas e a perspectiva das ações para mitigar ou reduzir os efeitos, a perspectiva das soberanias nacionais envolvidas nisso, entendendo o Estado brasileiro e os estados como atores essenciais no ataque, na solução aos problemas daí causados por esse fenômeno, né? Nós entendemos que a necessidade de estados capazes de fazer, que tenham agências capazes de fazer as entregas indispensáveis nessas áreas, são estados fortes, consequentemente soberanos sobre os seus territórios, capazes de implementar políticas necessárias, fiscalizar, punir e corrigir, que dará o resultado, concorrerá para o resultado que todos esperamos, né? Entendendo que a soberania não é um conceito egoísta que afaste ou que isole, muito pelo contrário. Nós temos que encontrar um modelo de negociação, de associação, de cooperação entre as soberanias, porque, obviamente, as questões ambientais e as questões climáticas não respeitam soberanias, não respeitam fronteiras, nem param em guichês para apresentar passaporte, nem pedem visto, né? Então, é isso que a gente tem lidado. Então, muito boas-vindas às senhoras, ao senhor, sem perda de tempo, para aproveitar ao máximo os nossos qualificadíssimos palestrantes de hoje. Eu passo a palavra à doutora Ana Flávia. Bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do general Sérgio Tigoin, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. E sou professora de Relações Internacionais e falo de uma perspectiva mais de Relações Internacionais e com toda a humildade pelo reconhecimento do quão difícil e amplo esse tema é. Apesar de ter trabalhado no Women Leaders for Planetary Health, do IAS de Potsdam, fundado pela Nicole de Paula, de estar trabalhando com o coronel José Roberto na ESD, temas mais de defesa e desenvolvimento, de ser diretora do Brazilian Research Center do Earth System Governance, que é uma rede interdisciplinar científica que trata de temas principalmente de complexidade, de nexos, de desenho de políticas públicas, e eu me dou conta que quanto mais eu estudo, menos sei. Então, é nessa perspectiva que eu pretendo contribuir para
enfrentar esse desafio gigantesco de um debate interdisciplinar, qualificado e reconhecer o tamanho da agenda. Começando, né? Estamos num planeta cada vez mais quente, mais populoso, e neste exato momento marcado por diversas crises. Primeiro, claro, a guerra na Europa e várias outras guerras em outros continentes, não esqueçamos. São vários conflitos armados muito próximos de o que seria chamado uma guerra civil, muitas instabilidades políticas em diversos continentes, muita violência disseminada na sociedade. E também planeta foco de muitos eventos climáticos extremos, queiramos aceitar ou não as evidências científicas, os fatos mostram, qualquer jornal, é só prestar atenção ao que está acontecendo no mundo, e nós veremos que a questão aqui tratada é muito relevante e muito difícil de ser respondida. Então, é com essa humildade que eu tomo a palavra para colocar alguns dados, começando pelo CEO do Global Compact da ONU para o Brasil, Carlos Pereira, que falou esses dias na rádio que até 2030 estima-se que haverá cerca de 700 milhões de deslocados e que esse número pode chegar até 5 bilhões no meio deste século. E se nós olharmos mais especificamente para o caso do Brasil, estima-se que há cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 55 milhões de pessoas que têm uma água de qualidade muito baixa, ou seja, pessoas vulneráveis a doenças transmissíveis pela água. E isso nos leva também a uma outra questão antiga do Brasil, que estima-se que quase metade da população brasileira não tenha acesso ao saneamento básico de boa qualidade. Então, são várias questões acumuladas que podem ser colocadas em perspectiva com a Agenda 2030 da ONU, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e por isso a importância de pensarmos em nexos e pensarmos também em um arcabouço conceitual e analítico que permita que diferentes profissionais de áreas da saúde, de políticas públicas, de ciências exatas possam trabalhar juntos em prol de um desenho de políticas públicas que seja capaz de enfrentar todos esses desafios. Pensando em termos de nexo, eu e o Rafael Schleicher escrevemos um artigo que será publicado pelo Centro Soberania e Clima, baseados em pelo menos 4 grandes pistas para reflexão sobre esses nexos. São elas, primeiro, a saúde, que é o tema aqui, doenças que estão previstas, que podem acontecer a qualquer momento, contaminação, infecção, as doenças transmitidas pelos mosquitos, por exemplo, que nos afetam diretamente aqui no Brasil, a insegurança, que vai da insegurança alimentar até a insegurança das pessoas que têm medo de violência. Uma das razões é a penúria, é o medo, é a falta de uma rotina que permita uma estabilidade, então, insegurança no sentido mais amplo. As migrações, os deslocados, as pessoas que estão perto de zonas que sofrem processos de desertificação, por exemplo, grandes migrações esperadas para as próximas décadas. A questão da energia, segurança energética, que é seríssima, é muito importante para o Brasil, já que a nossa matriz energética é baseada, deve sofrer bastante nas próximas décadas, se os cenários previstos realmente aconteçam. E, por último, uma questão mais difícil, mais complexa, que é a questão da saúde mental, que a comunidade científica tem tentado comprovar que há um elo direto com todas as precedentes e também com a questão da mudança do clima. Tudo isso nós chamamos no artigo de fracasso da diplomacia do clima. Fracasso por quê? Fracasso porque nós sabemos que o planeta sofreu várias perturbações, as dinâmicas planetárias,
muitas delas atribuídas a atividades industriais, testes nucleares ou outras atividades da humanidade, e nós acabamos, então, adotando ou aceitando que a humanidade se tornou uma espécie de força que perturba dinâmicas planetárias, e isso traz consequências, e nós vamos ter que nos preparar para mitigar os riscos e para construir políticas de adaptação, principalmente para as populações mais vulneráveis. Mas não a humanidade toda, claro que não. Apenas uma espécie de elite tecnológica, científica, política, que tem os recursos materiais, por exemplo, para fazer testes nucleares. Mas, claro, atividades industriais, queimadas de florestas e várias outras atividades que todos nós sabemos que tem consequência em algum momento para a sociedade de uma forma geral. Então, essa época nós chamamos de antropoceno, e partindo dessa premissa de antropoceno, nós tentamos propor 4 grandes conceitos que são usados por profissionais de diversas áreas, e aqui eu vou me manter mais na área das relações internacionais, que é a minha, com muito interesse pelo direito internacional, direitos humanos, e esses conceitos são saúde planetária, que é uma abordagem que entende que a humanidade fica bem se o planeta inteiro for tratado como um sistema que precisa ser bem cuidado, bem administrado. O conceito de saúde única, que o Coronel José Roberto vai, sem dúvida alguma, definir muito melhor do que eu, mas a ideia de que a saúde humana não está dissociada de saúde animal e de saúde de outras políticas, inclusive preventivas também. O conceito de sindemia, que é uma abordagem mais individual, que cuida da saúde dos indivíduos a partir da qualidade de vida das pessoas. Então, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, sedentarismo, etc. E todos esses são conceitos muito importantes, e o último, saúde global, que é uma abordagem que complementa, né? Acho que a gente entendeu que esses 4 conceitos, cada um tem o seu valor, a sua riqueza, tem também seus limites, eles são complementares e eles nos permitem pensar num arcabouço maior, que a gente chama de governança global, no final do artigo nós colocamos o conceito de governança de nexos, que é o grande desafio que eu deixo aqui para todos que nos assistem, sentido de se nós conseguirmos desenhar esses nexos, como conseguiremos desenhar políticas públicas mais eficientes agora, e como conseguiremos chamar o Estado à sua responsabilidade de proteger as pessoas, a sua responsabilidade primária de proteção. Então, eu encerro aqui, General Echegoia, deixando para os nossos ouvintes e para os nossos palestrantes esse grande desafio. O debate é muito longo, e aqui é apenas uma primeira voz hoje para dizer que nós temos que pensar o Brasil dentro desse contexto de grandes mudanças, nem todas positivas para o futuro próximo, e a responsabilidade do Estado de desenho de políticas públicas para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora Ana Flávia, pela sua exposição e que deixa uma coleção grande de provocações e de estímulos para aprofundar essa conversa tão interessante. Num mundo que vivendo tantas crises coincidentes, tem ampliado necessidade de resposta, criado um emaranhado, não é nenhuma rede, é um emaranhado de necessidades de respostas a fenômenos tão diferentes e hoje tão globalizados, né? Tão compartilhados por toda a humanidade. Muito obrigado. Doutora Josta Sankan, muito obrigado pela sua participação conosco, também na ansiedade de deixar o maior tempo para ouvi-la
a sua colaboração. Eu passo a palavra à senhora. Muito bem-vinda. Okay, thank you so much for having me here. Please let me know if I'm going fast. So, I'll go slow because of the translation. So I'm Dr. Joshita Senkam. I work at the Divecha Center for Climate Change at Indian Institute of Science, and I'm also a Junior Global Outreach Fellow at the Planetary Health Alliance. My work predominantly lies in policy and outreach as a public health professional at the center. So I would like to start by saying we are in the Anthropocene epoch, characterized by humanity's dramatic impact to the planet. And there are several holistic interdisciplinary approaches that exist to safeguard health. Like Dr. Anna already mentioned, we have One Health, Global Health, Planetary Health, Eco Health, and it keeps going. So I would like to not go deeply into them, but I will just briefly talk about it. So when we talk about public health, it focuses on improving health outcomes for populations and communities through disease prevention and health promotion initiatives. And then when you talk about global health, it comprises the health issues and solutions on a global scale, including the impacts of globalization and international health policies. And finally, coming to planetary health, which is a relatively younger concept. So it is the health of the planet and its ecosystems and the impact that the state of the planet has on the human health. So planetary health is very important, and public health and planetary health are interrelated. All these concepts overlap. However, each field tends to emphasize some approach over the other, suggesting that the difference is not in the approaches, but in the emphasis of the approaches. So planetary health maintains a sharp focus on human health while blurring the boundaries between humans and all life with which we share this planet. And by harming our natural systems, we are harming our future generations. So currently we are borrowing from the future generations to live sustainably, to live today. So I would like to quote from the Lancet that there is no public health without planetary health. And some examples of how they're interconnected can be, for example, we have environmental factors such as air pollution and exposure to toxic chemicals, which have significant impact on human health. These factors are closely related to planetary health as they are shaped by the ways in which humans interact with the natural environment. And also another example is the way we produce and consume food, which has significant impacts, again, on both the planetary and public health. For example, industrial agricultural practices can lead to environmental degradation and the loss of biodiversity, while also contributing to diseases like obesity and diabetes. But I would also like to mention that efforts to address these public health challenges, such as the disease outbreaks and chronic diseases, also have good implications for addressing the issue on, for planetary health. For example, by reducing the air pollution and promoting sustainable transportation, we are addressing both public health as well as environmental health. And I would also like to say that climate change is a global challenge, but it does not affect each region in a similar way. Because this is because of many modifying factors such as the geography, the socioeconomic status, the political stability, the governance of that region, the resource availability, as well as the infrastructure. Again, for example, we have the mountain regions, which are, which are seeing rise in temperature and glacial melt, which affect the people. And then when you talk about coastal regions, you have sea level rise and disasters like cyclone and flooding. So these people are prone to health issues such as, waterborne diseases, and then loss of infrastructure, damage, injury, and also mental health because of what the disaster caused to them. And finally, we have the urban regions, which are due to rapid urbanization and globalization. You can see that this new thing, for example, we have the urban heat islands, where a particular region in an urban area is a little hotter or warmer compared to the surrounding areas. So this causes heat strokes, heat stress, dehydration. These are the implications it has on health. So when we talk about climate change, though it is a global situation, it does not affect everyone the same. Some people are more vulnerable than the other.
And I would also like to mention a scoping review that I carried out, which was the tools and methods to assess health vulnerability and adaptation to climate change. It was found that these assessments were more prevalent in the developed countries, and very few were known to be found in the developing countries. This is likely due to the factors that I mentioned above, like lack of resources, lack of awareness, as well as lack of expertise in conducting these assessments. But this is something that has to be considered, because the assessments are essential for all regions, regardless of their level of development. And some of the challenges I feel as a public health professional is tackling this issue from a health or clinical perspective. For example, health professionals are well aware of the issue of climate change and health implications, but they are not completely aware of the projected impact of climate change on the future burden of disease. So health professionals are the key players in disseminating this information to the general public or the individuals. So that is very important right now. We need to train the health professionals. We need to sensitize the health professionals so that they can be well prepared in case anything strikes. In example, a disaster strikes, the health systems have to be strengthened. They need to be prepared beforehand in order to address the thing that is coming to them. And secondly, community empowerment is another important thing, because by educating communities about health risks associated with climate change, we can take steps to, they can take steps to protect themselves, like reducing the exposure to air pollution, staying hydrated during heat waves, and using insect repellents to prevent diseases, or even disaster preparedness. So I would like to conclude by saying that planetary health challenges can be tackled given we change our thinking, and also by using a collaborative approach, a multi-sectoral approach. And apart from this, we can also learn from other countries. The best practices from one country can be selectively used in another country, and this can also benefit in an international scale, because climate change is a global issue. And in the end, whatever it is, be it war, be it a pandemic, be it climate change, health is the center, and it requires an act by both the individuals and the institutions. With that, I would like to conclude. Yeah, thank you. Muito obrigado, professora Yotita Sankam, pela sua participação, que complementa muito o que ouvimos da doutora Ana Flávia. Muito obrigado mesmo. Passo a palavra ao coronel José Roberto. É um grande prazer revê-lo e encontrá-lo aqui nessa plataforma para tratar de um assunto que nos é tão caro e que trata, como eu disse, tantas preocupações, e a doutora Yotita Sankam confirma esse emaranhado de novas necessidades, de novas conexões, de novos relacionamentos que precisam ser feitos para que isso tenha uma abordagem global, porque as abordagens localizadas não trarão as soluções que nós desejamos. Coronel José Roberto, bem-vindo, a palavra é sua. Muito bom dia, general, demais participantes do painel. Eu quero primeiramente registrar a minha imensa satisfação em ter recebido esse convite do Centro Soberania e Clima e poder participar de debate tão relevante sobre tema que eu diria sobrevivencial para a nossa humanidade, para o nosso planeta. Antes de mais nada, como eu sou professor aqui da Escola Superior de Defesa, em Brasília, eu gostaria de deixar bem claro e esclarecer que as colocações e os posicionamentos que eu colocarei nesse debate são fruto da minha visão como pesquisador e fruto da experiência de cerca de 30 anos atuando tanto na medicina veterinária, que é a minha profissão de base, quanto na área de saúde coletiva, que é a área que me direcionei desde a faculdade, tendo feito, então, mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área. Pós-doutorado, inclusive, fiz na Universidade da Flórida, exatamente na temática de saúde global e ambiental, com foco em saúde única. Então, as minhas colocações não representam, de forma alguma, a opinião ou posicionamento, seja da Escola Superior de Defesa, do Ministério da Defesa, ou mesmo do Exército, que é a minha força armada originária. Então, iniciando a minha
colocação propriamente dita, general, eu inicialmente afirmo que a cada ano, de fato, concordando com a professora Ana Flávia, nós temos mais evidências do nexo que existe entre mudanças climáticas, as questões de saúde e as questões de segurança, né? Então, no início, né, no final do século passado, a questão de segurança dos estados, ela sofreu algumas novas abordagens, novos entendimentos. Então, saímos daquela visão muito da segurança do território, da segurança das suas estruturas, digamos assim, nacionais, e começamos a entender a segurança nos aspectos políticos, sociais, militares, econômicos e, inclusive, ambientais. No final do século passado, vimos o início e o avanço do debate ambiental. Hoje, né, já em 2023, nós temos uma visão ainda mais ampliada das questões de segurança, que envolvem questões, inclusive, sanitárias, energéticas, como a professora comentou, questões cibernéticas, questões alimentares. E a pandemia recente de 2019 foi um importante alerta para o planeta, para a humanidade, e uma experiência concreta a sensibilizar a todos nós sobre a ligação intrínseca que existe entre ecossistema, animais e humanos. Esse tripé que é a base do conceito do que a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 20 anos, trata como saúde única, ou seja, um conceito que não se pode separar a abordagem desses três elementos quando nós vamos enfrentar as novas ameaças sanitárias, as novas doenças emergentes, né? Não existe como nós enxergarmos uma doença apenas olhando o paciente humano. Nós temos que perceber as ligações dele com as espécies animais e com o ecossistema que o cerca. Especialmente porque nós temos assistido nas últimas décadas à emergência de novas e extremamente perigosas enfermidades infecciosas, né? Eu cito algumas que não eram nem faladas há 20 anos. Quando eu fiz a faculdade, há 30 anos atrás, não se concebia o que era ebola, o que era varíola dos macacos, o que era o vírus Marburg, Zika vírus, chikungunya, coronavírus. Nós conhecemos vários coronavírus que acometem aves e animais e causam problemas na produção animal, diarreia em cães, coisas muito leves, mas esses patógenos, enquanto aspecto zoonótico, causando doença em humanos, isso tem ocorrido de forma crescente nos últimos 20 anos. E hoje nós sabemos que mais de 75% das principais enfermidades são associadas a uma origem zoonótica. O próprio Covid nos mostrou isso. Na verdade, o SARS-CoV-2, que foi identificado com essa pandemia que atingiu todo o planeta, ele já havia causado problemas semelhantes com outras versões, como o SARS-CoV-1, que causou a enfermidade SARS, que causou enfermidades no Oriente Médio, também causadas por coronavírus no trato respiratório humano, mas com um impacto muito menor, né? Então, em verdade, nós sabemos hoje que em 2017 já haviam sido isolados coronavírus em morcegos em cavernas na região de Wuhan, na China, que tinham características absolutamente semelhantes ao coronavírus que causou a pandemia. Portanto, a origem zoonótica para nós é muito clara. Agora, o caminho que esse vírus fez entre os morcegos até ele se adaptar e passar a transmissão sustentada em humanos, nós ainda continuamos investigando, como isso acontece em vários outros patógenos emergentes. Então, eu diria que a pandemia nos mostrou, essa pandemia recente, de que não existem fronteiras, não existe soberania que resista à propagação dos patógenos. Eles atravessam as fronteiras e atingem, ainda mais com a globalização dos transportes, com a facilidade de circulação das pessoas, ele chega aos países e causam verdadeiros desastres na parte econômica, na parte humana, matando milhões de pessoas. Então, isso hoje, na questão na área da epidemiologia, isso é um aspecto extremamente claro. Mas
a pandemia nos deixou algumas questões, e essas questões ainda carecem ser bem entendidas e enfrentadas pela nossa comunidade internacional. Eu diria que nós não entendemos, por exemplo, por que os patógenos estão a cada dia ocorrendo com mais frequência e por que nós, humanos, somos tão vulneráveis. Ou seja, um simples mosquito, como é o caso do Aedes aegypti, com o aquecimento planetário, ele está atingindo outras áreas, ele está se adaptando a áreas que antes eram frias do planeta, que ele não existia. E ele, hoje, tem a possibilidade de transmitir diversas viroses, não só zika, não só chikungunya, não só dengue, mas também febre amarela. Então, ou seja, isso acontece com outros vetores artrópodos, mas eu não quero, nesse curto espaço de tempo, general, me concentrar nessas nossas doenças a vetores. Eu quero me concentrar em doenças que estão hoje mais próximas e com a possibilidade de um impacto muito maior. Eu diria que o nosso primeiro grande problema é que as pessoas, os gestores, os políticos, o poder econômico não compreendeu a gravidade da ameaça que nos cerca. E aí tem um aspecto de segurança humana muito importante. Eles não perceberam, e eu vou trazer um exemplo muito concreto. Nós tivemos a primeira grande pandemia recente, a pandemia de gripe espanhola, causada por um vírus de origem aviária em 1919, e que naquela época, misturado com a própria circulação de tropas envolvidas na guerra, matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Até hoje, esse número não é um número muito preciso. Mas lembremos que naquela época, em 1919, nós tínhamos uma população global de cerca de 500 milhões de pessoas. Então, nós perdemos entre 10% e 20% da população planetária. Nós sabemos agora que essa pandemia foi causada por um vírus influenza propagado internacionalmente por aves migratórias. E hoje, mais de 100 anos, pouco mais do que 100 anos depois, hoje, dia 28 de março de 2023, nós vivenciamos algo muito próximo disso. E aí as pessoas imediatamente pensariam, sim, mas você está se referindo à doença respiratória, Covid recente? Não. Eu estou me referindo a uma nova episootia de gripe aviária altamente patogênica, causada pelo vírus H5N1, que vem se propagando nos últimos 3 anos de uma forma completamente diferente. Essa é uma gripe sazonal. Normalmente nós conhecemos a gripe que atinge sazonalmente, anualmente, os humanos, o H1N1, mas esta cepa patogênica, que hoje se espalhou através do norte da Ásia, chegou na Europa, causou grande destruição de plantéis de aves, né, para alimentação humana. Da Europa chegou ao Canadá e, há menos de um mês, chegou à fronteira do Brasil. Então, na semana passada, nós tínhamos a confirmação dos primeiros casos de influenza aviária altamente patogênica em aves domésticas no Uruguai. Então, não há, no meu entendimento, dúvida de que as nossas fronteiras, as fronteiras brasileiras, já estão provavelmente ultrapassadas e nós já temos o vírus da influenza circulando no Brasil e vai atingir, como aconteceu nos Estados Unidos, 47 estados americanos foram atingidos pela influenza. E o que é que esse vírus tem causado nessa pandemia recente? Ele tem causado uma mortalidade imensa de aves silvestres, inclusive com preocupação, né, de extinção de alguma dessas espécies. Ele tem causado o sacrifício de aves de criação, porque são criações muito intensivas, como falou a doutora Joshita, então, ou seja, a produção de alimentos com milhões de aves, né, juntas, então, por isso, aconteceu o sacrifício de vários plantéis e causou já impactos econômicos na comercialização de carne, de ovos. O Brasil, eu não preciso lembrar, é o maior exportador de carne de frango do mundo, então, se nós tivermos o impacto na nossa produção, será, sem dúvida, um impacto econômico significativo, mas essa episootia recente ela tem tido um comportamento diferenciado. Além de atingir aves silvestres e aves domésticas, ela atingiu de forma muito grave mamíferos aquáticos. Então, muitas focas, muitos leões marinhos morreram principalmente na região da costa chilena, e isso nos faz pensar sobre o spillover, ou seja, sobre esse pulo entre espécies que o vírus está conseguindo fazer
e que torna ele cada vez mais próximo da espécie humana. Nós já tivemos casos humanos de H5N1 desde 2000 até 2023, nós tivemos aí cerca de 900 casos humanos. Eles não têm tido a capacidade de se propagar entre humanos, mas têm matado cerca de 45 milhões de humanos, 45% dos humanos atingidos, e aí nos faz refletir, se essa influenza, ela nesse momento estiver com a possibilidade de se adaptar à espécie humana, com a mortalidade de 45%, o que é que isso aconteceria com o planeta até que ele tivesse capacidade de produzir vacinas, capacidade de se organizar? Então, isso seria certamente uma tragédia na proporção do que aconteceu com a gripe espanhola. Então, concluindo, general, para não estourar muito o meu tempo, eu diria que o segundo problema, além de das nossas autoridades, dos nossos gestores e da população em geral não ter percebido a real dimensão dessa ameaça, é a questão de como nós estamos nos articulando para enfrentar isso. Então, as duas palestrantes anteriores já se referiram a essa necessidade de uma abordagem integrada, holística, e eu diria que este tem sido a nossa maior falência, professora. Nós não temos conseguido trabalhar de forma interdisciplinar. E eu falo interdisciplinar apenas em três segmentos. Para começar, o segmento da medicina humana, da medicina veterinária e da medicina de ecossistemas ou da saúde de ecossistemas. Ou seja, além disso, nós temos todos os outros aspectos da governança, a parte da gestão de pessoas, a parte da gestão da administração pública nos países. Então, eu diria que se nós não encontrarmos de forma efetiva mecanismos para romper essas barreiras que hoje nos separam, nós estaremos diante de uma grave crise existencial. Daí a importância da segurança. Se a pandemia de Covid, nesses últimos 3 anos, matou cerca de 6,8 milhões de pessoas, ou seja, com uma mortalidade, uma letalidade de cerca de 1%. Imagine uma virose que pode ter 40%, 50% de letalidade. Então, eu diria que hoje é uma questão de segurança internacional. A saúde planetária tem que ser abordada de fato como um aspecto de segurança, e é por isso que os acadêmicos e as pessoas que pesquisam os estudos de defesa podem contribuir neste debate interdisciplinar, professora, porque também já enfrentam crises com abordagens interdisciplinares nas operações interagências. Eu cito os melhores exemplos, as operações de paz, onde nós trabalhamos de forma multidimensional, as operações como, por exemplo, a própria operação humanitária que acontece na fronteira nossa com a Venezuela, da Operação Acolhida, e diversas outras operações em que o setor de defesa e segurança trabalha de forma articulada, e esse pode ser o embrião que pode nos ajudar nesse enfrentamento coordenado a esse tipo de ameaça. Eu agradeço a oportunidade e me disponho à nossa próxima fase dos debates. Muito obrigado, Coronel José Roberto. Muito obrigado pelo seu aporte tão claro e com tanta informação interessante. E que coincide com as duas professoras doutoras que o antecederam, na necessidade de que encontremos o modelo de diálogo e o modelo de cooperação para que essas coisas sejam minimizadas ou evitadas, né? A gente tem já temos uma pergunta de Juliana Fernandes Amorim, que nos acompanha, e ela pergunta como a pandemia de Covid-19 pode estar relacionada às mudanças climáticas e quais os impactos dessas mudanças climáticas na segurança humana em relação a pandemias futuras. Quer dizer, parcialmente, cada um já respondeu essa pergunta, mas eu perguntaria à doutora Ana Flávia se a senhora gostaria de iniciar a responder essa pergunta da Juliana. Sim, muito obrigada, general. Vou tentar responder o mais brevemente possível. Concordo com tudo que foi dito pelos 2 outros palestrantes. Juliana, do ponto de vista de política, da política internacional, eu diria que a grande relação entre o clima e a Covid é uma relação de fracasso. Por quê? Durante a crise da Covid, muitas economias foram
congeladas, né, digamos assim. Muitas atividades foram paralisadas, as pessoas ficaram confinadas e houve uma grande perda econômica para diversos países, de forma muito diferente entre casos, né? Nós vimos isso aqui no Brasil. Houve alguns otimistas na época que imaginaram que nós poderíamos sair da pandemia construindo uma economia melhor, mais responsável. O famoso conceito Build Back Better, construir de novo melhor. E olhando agora, esse último ano, nós vimos que foi exatamente o contrário. Depois que a grande crise da pandemia foi superada, a maior parte dos estados, dos empresários, todos os stakeholders econômicos, de uma forma geral, investiu o máximo que pôde para recuperar o dinheiro perdido. Então, a gente não fez nada melhor. A gente não aprendeu nenhuma lição da pandemia, na minha opinião. É um grande fracasso político, um enorme fracasso político. Tudo que o coronel José Roberto acabou de mencionar é muito grave. A gente pode ter crises muito sérias aqui no Brasil. Isso vai ter um impacto econômico e social gigantesco, mais fome, mais pobreza. Então, a minha resposta é essa. Infelizmente, a relação que eu faço entre a Covid e o clima é uma relação de fracasso das relações internacionais, das organizações intergovernamentais que não conseguiram, não têm nem meios para responder ao tamanho do desafio, que é algo que nós temos que pensar numa grande reforma do sistema ONU, do nosso reforma regional com as organizações regionais que aqui trabalham com uma agenda gigantesca, mas com meios limitados, como é o caso da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que precisava ser muito maior, muito mais forte, muito mais rica, porque os desafios estão aqui, eles são claros. E com relação aos impactos da mudança climática na segurança humana e pandemias futuras, há diversos relatórios científicos, alguns com dados diferentes, um pouco discrepantes, mas todos apontam mais ou menos na mesma direção. Nós temos, para este ano, até 2015, previsões muito ruins, com riscos altíssimos. Sugiro que você leia, por exemplo, o relatório dos riscos globais do Fórum Econômico Mundial, que é só um relatório entre vários outros, também do Sistema ONU, tem várias ONGs, mas eles são muito claros para mostrar que se houver esse cenário que nós estamos esperando de aumento da temperatura da atmosfera até 1,5 em 2030, que é o prazo também da implementação da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós teremos que admitir o nosso grande fracasso político. E o Brasil é um dos países que tem potencial de fazer muito melhor do que fez até agora. Eu continuo sendo otimista e com muita esperança que os nossos tomadores de decisão, a sociedade civil organizada, trabalharão no sentido de construirmos algo, uma solução que realmente não temos por enquanto. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. O coronel José Roberto, gostaria de acrescentar alguma observação a essa pergunta? Sim, senhor general. Eu complemento algumas ideias, afirmando principalmente de que vários ecossistemas têm sido afetados já pelas mudanças climáticas. Algumas regiões mais secas, algumas regiões com mais chuvas e, consequentemente, focadas, desastres naturais. Isso tudo acaba impactando em migrações e deslocamentos forçados. E, com tudo isso, nós também temos o deslocamento dos ecossistemas, ou seja, nós reduzimos, as pessoas mais vulneráveis acabam adentrando mais nas florestas, aumenta o nível de caça pela sobrevivência, aumenta uma série de outros aspectos que fazem com que a população se exponha mais àqueles patógenos que estão em equilíbrio nos ecossistemas. Esse é geralmente o fator que starta essa propagação de muitos dos patógenos emergentes. E, além disso, o que acontece? A professora falou de vários relatórios recentes, o próprio relatório agora desse mês do IPCC sinaliza o quanto esses impactos da mudança climática, sejam os desastres, sejam pandemias, epidemias, etc., a fome, acontecem de forma mais dura em populações vulneráveis. Até
15 vezes maior o impacto em populações vulneráveis. E voltando àquele nosso arranjo inexistente, que é esse arranjo holístico, como falou a doutora Jostita, nós precisamos lembrar que os grupos mais vulneráveis, os países com maior dificuldade, precisam do apoio dos países mais desenvolvidos. Nós vimos isso na pandemia, eu diria apenas para tirar alguma coisa, alguma luz da experiência da pandemia, professora, que eu acho que nós tivemos avanços científicos muito importantes, principalmente com o desenvolvimento muito rápido de vacinas. Isso nos trouxe lições de que nós precisamos nos antecipar os patógenos e começar a encontrar modelos de preparação de vacinas que já nos possibilitem ganho de tempo na produção em larga escala, e tudo isso nos dará resiliência diante das novas catástrofes e novas pandemias. Mas nós precisamos apoiar e ajudar os países mais vulneráveis, porque naturalmente em todos esse cenário, digamos assim, de ameaças, de risco, as populações dos países mais vulneráveis são os mais afetados. Nós vimos aí a dificuldade de acesso às vacinas, por exemplo, em vários países menos desenvolvidos. Obrigado, coronel. A propósito dos temas que nós estamos tratando e dos conceitos que vêm sendo apresentados pelos 3 debatedores, eu queria avisar aqueles que nos acompanham que já está no site Soberania e Clima, www.soberaniaeclima.org.br, já está lá o artigo assinado pela doutora Ana Flávia Barros Platial e pelo doutor Rafael Schleicher, que trata de saúde planetária, os nexos entre saúde, clima e segurança, onde esses conceitos, essas expressões tão novas para alguns de nós, estão fartamente apresentadas, explicadas. Eu já li o artigo, doutora Ana Flávia, parabéns, um belíssimo artigo, muito elucidativo, e já está lá disponível no nosso site. Doutora Yoshita, nós temos uma pergunta para a senhora, uma pergunta interessante, que gostaríamos de começar a resposta pela senhora. É uma pergunta de Maria Cianes, e ela lhe pergunta em que medida o conceito de saúde planetária pode afetar o conceito de segurança internacional, um nexo entre saúde planetária e segurança internacional, o que é uma pergunta interessante pelas circunstâncias que a gente vive no mundo hoje, né? E como a promoção da saúde planetária pode ser considerada, e se a promoção da saúde planetária pode ser considerada uma questão para a segurança nacional das diversas nações envolvidas. Eu espero que tenha sido clara a pergunta para a senhora. A palavra é sua, doutor Yoshita. Yeah, sure. All right. Okay, it's a complex question, but then there is a growing recognition that planetary health and international relations are deeply intertwined. The health of our planet is a global issue, and the actions of one nation can have significant impacts on the other. International relations also plays a crucial role in shaping the policies and actions of individual nations with respect to planetary health. This includes issues such as, trade, foreign aid, and global governance, all of which can have a significant impact on environmental health and human well-being. Muito obrigado, doutor Yoshita. O artigo da professora Ana Flávia e do professor Rafael estão na nossa revista Diálogos Soberania e Clima, no nosso site, disponíveis, e eu sugiro a leitura, recomendo a leitura, pelos conceitos tão interessantes, os esclarecimentos que faz em cima desse tema tão importante. Doutora Ana Flávia, a pergunta é dirigida à senhora também. Essa pergunta é dirigida à senhora também. Em que medida, pergunta da nossa espectadora Maria Cianes, em que medida o conceito de saúde planetária pode afetar o conceito de segurança internacional e como a promoção da saúde planetária pode ser considerada uma questão de segurança nacional?
Muito obrigada, Marta Cianes, pela pergunta. Ela é bem difícil, eu vou tentar responder rapidamente, mas eu já me coloco à disposição para continuar conversando depois, se for o caso. Em relações internacionais, segurança internacional já é um conceito bem difícil, bem complicado, e segurança global é o ideal, bem longe da nossa realidade. Então, eu entendo que o conceito de saúde planetária é importantíssimo porque ele exige que as pessoas que cuidam de saúde pública, saúde coletiva, saúde nacional, se preocupem com o que está acontecendo no planeta, em volta, como o Coronel José Roberto bem explicou, no meio ambiente, como a doutora Judita Sancan também falou. E as pessoas que cuidam de segurança, com um olhar mais específico para a agenda de segurança, sejam obrigadas a ampliar os seus horizontes, porque precisamos admitir que não é possível garantir segurança nacional sem olhar para a saúde. Em outros termos, tem estudos que vão de médicos até ambientalistas os mais radicais possíveis, que não concordam em quase nada, mas tem um ponto que há uma grande convergência entre eles, é que, ou cada vez mais forte essa convergência, saúde e segurança não podem ser dissociados. Não existe país desenvolvido que consiga manter-se com um índice alto de desenvolvimento humano com problemas sérios de saúde. Não existe desenvolvimento sem saúde. Não existe segurança sem saúde. E não existe desenvolvimento sem segurança. Os 3 pontos, saúde, desenvolvimento e segurança, precisam ser trabalhados pela inteligência dos mais diversos países, como é o caso do Brasil. A gente tem um centro de governo, eu gosto de chamar de rede política, que é o arranjo que eu espero que o Brasil crie no futuro, algum tipo de inteligência para pensar em riscos globais, esse é um deles, né, de forma conectada. Então, a minha resposta vai nesse sentido. São conceitos extremamente úteis que obrigam as pessoas a ampliar os horizontes e a trabalhar juntos, como já foi colocado aqui. Eu acho que esse é um ponto que nós 3 palestrantes concordamos muito. E por isso que eu disse, isso é um desafio para o debate, porque nós sabemos que não é fácil. Eu não conheço nenhum país que tenha um arranjo institucional excelente, que eu poderia falar, vamos lá, Brasil, estudar, vamos copiar, vamos ver o que a gente pode tirar de lição deles, é fantástico, funciona super bem. Não conheço ainda, estou pesquisando. Se alguém souber, por favor, me mande, que vai me ajudar bastante nas minhas aulas, mas a ideia é essa, é chamar os nossos pensadores, tomadores de decisão, políticos, Congresso Nacional, essa questão é muito grave. E o Brasil é um dos países que tem o maior índice de desigualdade do planeta. Então, a gente tem uma responsabilidade muito maior com a saúde e a segurança das pessoas para que nós possamos realmente garantir desenvolvimento nacional, soberania nacional, bem-estar e felicidade. Obrigada, general. Muito obrigado, a senhora e a doutora Yoshita, pelas respostas. Eu vou fazer uma provocação aos 3, mesmo considerando o deserto que as senhoras e o coronel nos descreveram quanto a iniciativas internacionais, a preparativos governamentais, mas considerando o sistema central de relações internacionais, o papel que desempenham as Nações Unidas, o papel que desempenhou a Organização Mundial de Saúde na pandemia, né? A cooperação que se iniciou logo quando apareceu essa pandemia, particularmente nos procedimentos médicos, que foram tão compartilhados para enfrentar uma questão desconhecida, uma doença que surpreendeu a todos pela sua violência e pela forma como ela se comportava. Como a senhora e o senhor coronel veem o papel da comunidade internacional, mesmo que em tentativas, e se há alguma iniciativa de alianças ou de
de nações que têm compartilhado, enfim, o sofrimento todos que compartilhamos na pandemia, para iniciar o tratamento disso, né? Ou seja, o que fora da discussão acadêmica ou discussões como essa nossa tem acontecido, mesmo que embrionariamente, que nos dê esperanças ou que seja uma semente que possa nos trazer resultados a essas questões tão importantes e que eu repito, na realidade nós estamos vivendo com um emaranhado de questões, de necessidades, de demandas, enfim, que não são muito simples e que eu lendo o seu artigo, eu até me impactou muito a necessidade de que isso seja devidamente compreendido para ser devidamente equacionado, porque são tantas interrelações que não é uma coisa fácil. Eu iniciaria pedindo ao Dr. Yoshita Sankam que nos desse a sua opinião, por favor. All right, so if I can get the question again, just the end, because the translation was a little complicated for me to understand. Eu lhe perguntava se, mesmo que iniciativas embrionárias, pequenas, ou pequenas sementes que podem, o que a senhora conhece que a gente já possa colocar, ou seja, que esteja sendo discutido fora desse nosso ambiente acadêmico ou do ambiente de um think tank como que nós estamos aqui, e que possa servir como um caminho inicial para a cooperação internacional tão importante que foi fartamente apresentada como uma necessidade essencial por todos aqui. Yeah, so in terms of health on a global context, like we already saw during the pandemic, we had good examples of how all the countries helped each other out. So in terms of climate change or the health impacts, the best example that I would like to show here is what came out of the COP27, in which they established a loss and damage fund, where countries were responsible for high carbon emissions, or the developing countries per se, were supposed to help the developed countries when they are facing the climate change impacts like disasters and are not able to fend for them. So this is one small stepping stone which was established in a global context to help the countries in need by developing countries. Developed countries, I mean. So I think this sets a good example. And also, I believe that strengthening the health systems in all sectors and in all margins on a global level, not only the developed countries, is something that we have to take into consideration. Also the communities. Yeah. Obrigado, professora. Doutora Ana Flávia. Muito obrigada, general. Eu queria dizer que eu acho que eu concordo com o que o coronel José Roberto colocou, do ponto de vista da ciência, o avanço das vacinas mostrou que nós somos capazes, cientistas, né, obviamente, de estudar e trazer respostas muito rápidas, de uma forma jamais vista na história, de produção de vacinas que foram relativamente bem recebidas pela população e que salvaram, sem dúvida alguma, muitas vidas. Mas eu queria destacar muito rapidamente também o ponto da sociedade civil organizada. Tantas ONGs de apoio social, de apoio às comunidades mais afastadas, as comunidades rurais, comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e tantas outras comunidades que existem nos mais diferentes países. E tem um exemplo que me chamou muita atenção desde o começo da pandemia, que aconteceu na Europa, que foram ONGs que se formaram de jovens, moças, estudantes universitárias, associações, né, que cuidavam dos filhos das médicas e enfermeiras, porque as escolas e creches estavam fechadas, para que as mães pudessem trabalhar.
E eu acho que são exemplos belíssimos que mostram que, quando a gente fala de comunidade internacional, esse é o ideal do direito internacional, pensar que somos uma comunidade. Infelizmente, nós não agimos muito como comunidade internacional durante o pico da crise, na minha opinião. Foi mais como geopolítica do salve-se quem puder. E pensar em termos de sociedade, principalmente sociedade brasileira. Cada cidadão, cada cidadã, nós temos muito a fazer, cada um ajudar o outro. A pandemia nos trouxe belos exemplos. Aqui em Brasília, teve, onde eu moro, jovens que se comprometeram a ajudar as pessoas que tinham doenças ou idosos que ficaram com medo de sair de casa. Eles faziam as compras, eles passeavam com os cachorros, eles cuidavam dos jardins, várias atividades. E eu acho que essa é a trilha que nós temos que seguir. Nós temos cada um que assumir um pouco de responsabilidade, doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento e ajudar as pessoas que precisam. Para mim, assim, essa é o grande, por esse lado que nós temos que pensar também em resposta, porque o Estado, falamos muito do Estado, o Estado é parte da solução, sem dúvida alguma, mas a sociedade brasileira tem uma responsabilidade imensa, e eu acho que a partir daí nós poderemos ajudar, principalmente as populações mais vulneráveis, sendo com distribuição de vacina, de remédio, de qualquer tipo de ajuda que a gente possa se organizar muito rapidamente. Muito obrigado, professora. Coronel José Roberto. General, concordo com as observações realmente muito ricas dessas experiências recentes relacionadas à organização civil, relacionadas a todo esse movimento que cresce em consistência e mobilização para as questões climáticas, como é o caso da COP, e provavelmente o Brasil em breve sediará uma das COPs. Mas o que eu gostaria de sinalizar, general, em relação ao campo da saúde, são dois elementos que eu acho que são relevantes nessa nossa dificuldade de fazer os arranjos para o enfrentamento. A primeira questão é a própria base de formação médica, né? Então, ou seja, todas as áreas da saúde, né? As especialidades, a fisioterapia, a enfermagem, todos esses ramos da saúde, eles se originaram de uma raiz comum, que foi a medicina. E a medicina hoje, ela está extremamente fragmentada. E a visão que os médicos têm na sua formação é uma visão essencialmente curativa, reativa, hospitalocêntrica, ou seja, nas instituições, inclusive, né? Então, os médicos eles se preparam para ir para um hospital e esperar o doente chegar. Em termos de problemas, da dimensão dos problemas ambientais e dos problemas pandêmicos, isso é como se o senhor sentasse na praia e esperasse um tsunami chegar. Então, ou seja, é impossível você enfrentar um problema dessa magnitude, dessa complexidade, com essa visão, digamos assim, de que você pode reagir aos problemas quando eles aparecem. O ponto crítico do enfrentamento e da preparação para que nós tenhamos, de fato, resiliência, ou seja, reduzamos o impacto dessas calamidades, e eu não falo só da pandemia, eu falo dos desastres associados a crise climática, porque isso gera diversas outras enfermidades, não só as mortes imediatas, nos alagamentos, nos deslizamentos, mas também toda a série de enfermidades de origem hídrica, de origem vetorial, que se seguem a essa situação, as situações de fome, etc. Então, o que é que acontece? Nesta pandemia, alguns casos nos mostram de que o enfrentamento da pandemia ela acontece antes da pandemia. Então, ou seja, por que alguns países da África, com todas as suas limitações de desenvolvimento, conseguiram se desempenhar melhor diante da pandemia de Covid? Por que países da Ásia, em particular, países ali como o Japão, que tem uma população idosa imensa, países como Coreia do Sul e outros
tiveram um desempenho muito melhor em termos de baixa mortalidade na sua população, porque estavam acostumados, entre aspas, a lidar com algumas epidemias anteriores. As epidemias anteriores de SARS-CoV, ou seja, do primeiro coronavírus, SARS-CoV-1, e as epidemias de gripe, de influenza, gripe aviária, aconteceram particularmente na região da Ásia. E as várias epidemias que nós falamos há pouco, ebola, febres diversas, Marburg e outras, acontecem na região africana. Então, hoje nós temos, por exemplo, em todos esses países, tanto na África quanto na Ásia, a figura de um Centro de Controle de Doenças, um CDC, como acontece no modelo americano lá do CDC de Atlanta. Este elemento, ele prepara as populações, prepara laboratórios, prepara equipes de epidemiologistas, prepara estruturas para a reação quando a crise acontecer. Aí a crise vai acontecer, mas ela terá um impacto muito menor. E essa é uma das sugestões que, por exemplo, nas minhas publicações, pesquisando essa área de bioproteção, biossegurança, biodefesa, é uma das sugestões que eu coloco para o Brasil, não como a solução mágica, mas como uma forma de nós termos uma agência que, durante o período entre pandemias, esteja pensando nisso, esteja mobilizando recursos humanos, esteja sensibilizando, fazendo inteligência em saúde para sensibilizar os gestores para que eles atuem de forma mais proativa. Então, no geral, nós temos uma postura muito reativa. E pandemias, epidemias, desastres, mudanças climáticas exigem postura proativa. Esse é o nosso calcanhar. E alguns bons exemplos já aconteceram em lugares que sofreram, como na África e na Ásia. Coronel, aproveitando a sua pergunta, a sua resposta atendeu também uma pergunta da Juliana sobre a estrutura do governo brasileiro, como deveria ser feito. Aproveitando a sua resposta e aprofundando um pouco mais, porque eu acho que o tema é correlato e nos interessa, como o senhor vê as nossas dificuldades ou a nossa disponibilidade de laboratório de segurança, de alta segurança, para o tratamento desses patógenos e o desenvolvimento, análise deles, enfim, a nossa capacidade de estudá-los em ambientes seguros e de desenvolver as vacinas necessárias? General, essa pergunta é muito oportuna. O Brasil, ele, mesmo antes dessa situação da pandemia de Covid, ele já se ressentia da ausência de um laboratório de biossegurança nível 4, que é o mais elevado nível de biossegurança. Todos os patógenos, nós tivemos já alguns casos de febres hemorrágicas identificadas, originárias do Brasil, como o vírus Sabiá e outros, que apareceram em situações, como o exemplo da região amazônica. E todos os patógenos desse nível de, digamos assim, de biossegurança mais elevado, que podem se propagar e que não existe vacina e que não existe tratamento, nós, Brasil, tínhamos que encaminhar para os laboratórios, principalmente do CDC de Atlanta. Então, isso nos dá uma dependência para avançar nas pesquisas dessa área. E o Brasil, por tudo que nós já falamos, hoje, os grandes centros de florestas no mundo, tanto na África, na região ali da República Democrática do Congo, Indonésia e Brasil, são regiões com potencial de serem hotspots, ou seja, originários de novos vírus e novos patógenos altamente transmissíveis e patogênicos. Nós temos a real condição de sermos a origem de uma próxima pandemia. E é por isso a importância de nós nos anteciparmos, entrarmos na floresta, pesquisarmos os vírus, identificarmos os potenciais ameaças, começarmos a desenvolver testes para fazer o diagnóstico, para fazer a identificação, iniciarmos processos mais genéricos de produção de vacina que possa atender a mais de um patógeno para que isso nos dê tempo de resposta no momento de uma pandemia futura. Então, para a evolução desse tipo de pesquisa, é essencial um laboratório de nível 4. O Brasil entrou nesse projeto nos últimos anos e nós acreditamos que nos próximos 4 ou 5 anos nós teremos o primeiro laboratório nível 4 do Hemisfério Sul aqui no Brasil. Mas isso também representa uma responsabilidade, general, porque da mesma forma que se investiga e que há preocupação de que o Covid poderia ter escapado de um acidente laboratorial no Centro de Virologia de Wuhan,
todo país que tem laboratórios com esse nível de biossegurança e que lida com patógenos altamente patogênicos tem que ter um nível de segurança muito elevado para que não aconteçam acidentes, escapes, e isso, claro, poderia ser uma outra grande tragédia paralela. Então, é uma questão de independência científica e tecnológica, mas também é uma responsabilidade e uma preocupação de segurança muito grande, porque um laboratório nível 4 é uma infraestrutura crítica dentro do nosso mapeamento de segurança, absolutamente. Obrigado, coronel. Professora Ana Flávia, aproveitando a resposta do coronel nesse tema tão interessante, que tem mais de uma pergunta sobre ele, eu estou tentando conduzir para que a gente responda essas perguntas. Como a senhora vê a aderência dos nossos centros de pesquisa e da academia nesse esforço tão importante? Muito obrigada, general. Eu não sou especialista da área de saúde do Brasil, sou de relações internacionais, mas eu entendo que o Brasil tem um potencial muito bom com os centros de pesquisa, com universidades, com a Fiocruz, evidentemente, o Ministério da Saúde, e toda uma estrutura muito bem formada de pesquisa que tem um potencial para responder melhor aos desafios que nós colocamos aqui. Eu entendo também, tentando responder a pergunta aqui, que é um momento oportuno para que os brasileiros e brasileiras pensem e pressionem o governo, as autoridades, para que a gente leve essa questão a sério, prioridade na agenda, porque quando o Brasil montou a CNODES, a Comissão Nacional dos ODS, havia entes do setor público, privado, ministérios, etc., não estava o Ministério da Saúde. Foi uma decepção enorme da primeira vez que eu vi como que se monta uma Comissão Nacional para Desenvolvimento Sustentável sem o Ministério da Saúde. Espero que esse erro não se repita nunca mais. Tem uma pergunta aqui da Juliana Fernandes Amorim, se há um setor do governo do Brasil que pudesse liderar essa iniciativa. Eu não sei, Juliana, eu desconheço como está o desenho do atual governo, não aprofundei ainda no tema, não sei quem seria o melhor nome para liderar essa agenda, precisa ser uma pessoa muito forte, muito bem capacitada. A técnica e a política vão juntos aqui, porque o tema não é simples. E eu enxergo que seria muito importante a criação de algum tipo de rede política, a gente chama de policy networks, envolvendo, por exemplo, o executivo e o legislativo. Porque no Brasil a gente perde muito tempo, o executivo preparando um plano que depois demora anos para passar, para ser aprovado, enfim, projetos de lei que ficam engavetados, e a gente não tem mais esse tempo. A gente precisa pensar antecipadamente, como o coronel José Roberto muito destacou aqui. Eu entendo que uma rede política com os principais atores não seja muito difícil de ser criada e nem liderada a partir do momento que as pessoas certas estarão envolvidas. As pessoas certas são as pessoas que têm o poder, porque não adianta nada a gente ficar falando e a gente não tem poder para decidir nada, infelizmente, né? Mas, e no que concerne a participação da sociedade civil, ela é imprescindível em todos os momentos, não é só o combate ao vírus da dengue, ao mosquito da dengue, é o tempo inteiro. Nós somos a força que constrói esse país, nós. Então, nós temos responsabilidade, nós temos um papel dentro e fora da política. Eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais nesse ponto de vista. Saúde significa, por exemplo, cuidar do lixo, do esgoto, da contaminação, dos pesticidas. São tantas questões que eu tenho certeza que nós avançaremos no debate, porque nós temos muito trabalho pela frente. Obrigado, professora. Doutora Yoshita Sankamo, nesse tema, nós gostaríamos de ouvir, nessa questão, nós gostaríamos de ouvir a experiência internacional que a senhora traz, do seu país, de outros que a senhora estuda, da estrutura, da organização de uma estrutura governamental que seja capaz de coordenar e integrar todas as iniciativas necessárias para o nosso
para a solução, para o enfrentamento do problema. Por favor, doutor. Okay, so I heard good concepts from the Brazilian perspective, which I do not have much knowledge about. But from an Indian perspective, I believe the only way is we need to get more actors involved. We need more stakeholders from the public sector, the private sector, the researchers working on the pertinent issues, the hospitals, and the health researchers, and every actor, including one voice from the public, the indigenous voices, the marginalized voices. I think everyone should be given a chance to give their perspectives to have a good policy or a governance system in place, because not everyone knows what they're affected by. And when we incorporate everyone's voices into it from all the sectors, I think we will have like a good framework and a good approach which can be implemented, which suits all in a particular way. That would be my take on this. Yeah. Muito obrigado, doutora Yoshita. Bom, nós estamos chegando no limite do nosso tempo disponível. Eu acho que o que discutimos aqui foi extremamente enriquecedor. Saímos conclui, isso que se pode concluir, é que há quase tudo a ser feito, né? Quase tudo a ser construído, quase tudo a ser feito, o que é bom, o que é bom. Existem pessoas que identificam toda a necessidade e a sociedade, como bem salientou a doutora Yoshita, não só o governo, também nas palavras da doutora Ana Flávia, mas também a sociedade, outros stakeholders, como iniciativa privada, enfim. A iniciativa privada não pode esquecer que uma pandemia destrói um mercado. Nós temos essa experiência recentíssima, com tudo que isso trouxe, né? Ou seja, sustentar os seus consumidores é o interesse de quem presta serviço ou produz itens de consumo, né? Nós temos um mundo para andar, uma discussão como essa, ela talvez suscite muito mais ansiedade do que perspectiva, mas também motiva na busca das ansiedades. Eu saúdo com muita alegria e muito respeito os nossos três palestrantes dessa manhã por se dedicarem a um tema tão complexo, né? A doutora Ana Flávia, como voltada para as relações internacionais, especialista nessa área, deve ter nas suas considerações a necessidade urgente de buscar a integração do nosso entorno imediato, considerando que as nossas fronteiras estão de cooperação, de integração, elas não separam povos, né? Elas integram nações. Precisamos encontrar modelos de cooperação, porque por ela, sim, também se pode ter, por diversos vetores, a transmissão e a circulação das pandemias, das epidemias, das epizootias, como explicou o coronel José Roberto. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, o presente do que eu sempre digo que é o bem mais precioso que cada um tem, que é tempo e conhecimento. Tempo e conhecimento nos tomam tempo e dinheiro para que a gente alcance. Queria deixar, antes de passar a palavra para as considerações finais dos nossos três convidados, um convite para que anotem, save the date. Nós teremos uma conferência internacional sobre soberania e mudanças climáticas em Brasília, em cooperação com a Escola Superior de Defesa, nos dias 28 e 29 de junho, que pretendemos seja também transmitida pela internet, e que certamente será um evento de muito esclarecimento e muita troca de experiência, muita troca de conhecimentos e de enriquecimento do que a gente tem aqui. É uma conferência internacional,
que nós teremos convidados internacionais e nacionais e trataremos das questões brasileiras e do acoplamento, do posicionamento do Brasil na comunidade das nações para o enfrentamento cooperativo dessas questões. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo e pelo conhecimento tão valioso das senhoras e do senhor, coronel. E começando pela doutora Yoshita, eu lhe deixo para suas considerações finais. Por favor. Thank you. Thank you for this opportunity. It was a wonderful conversation and a lot of insights were put in on some pressing issues and some serious challenges that require to be tackled in the coming future. I would just like to conclude by saying the future of the health of the planet and human health are intertwined. It is in the hands of all of us to tackle this issue, and I hope this doesn't end here. Everyone who attended or everyone who is listening, I believe they got some valuable insights which they can take forward and disseminate this information to the people they work with or wherever they are and carry this information forward and also act responsibility as an individual to reduce the emissions and for a sustainable future for good health and well-being. Thank you. Doutor Yoshita, o artigo a que eu me referi, da doutora Ana Flávia e do doutor Rafael, está disponível na revista Diálogos, na nossa revista Diálogos, Soberania e Clima, também na versão em inglês. Também na versão em inglês está disponível, se a senhora tiver curiosidade. E ficamos na expectativa de ter a honra de ter um artigo seu na nossa revista. Doutora Ana Flávia, para suas considerações finais, junto com o agradecimento pela sua intervenção. Muito obrigada, general. Eu gostaria de voltar rapidamente a uma pergunta que nós não respondemos totalmente, acho que da Juliana. Com a expectativa de derretimento do permafrost, que é a parte do gelo que normalmente fica congelada, ou com o degelo de áreas que antes não era tão intenso e tão acelerado, há uma grande preocupação com novas formas de seres vivos que aparecerão, que a comunidade científica vai descobrir e depois vai ter que classificar se são vírus, bactérias ou outras coisas, né? E claro que eu não posso falar nada disso porque é um conhecimento muito específico do qual eu não tenho a mínima competência para falar. Mas eu deixo aqui, então, mais essa questão. O degelo traz novos desafios para a nossa política, o nosso desenho de políticas públicas. Essa é uma questão muito séria, principalmente no que concerne a países como o Brasil, pelo tamanho da sua população. Eu queria também chamar a atenção para outro ponto. Eu trabalho com governança do oceano, e o oceano, já que cobre 3/4 da superfície do planeta, ele tem sido muito impactado também pelas mudanças climáticas. Ele é um regulador da temperatura, mas ele sofre muito com acidificação, mudança de temperatura de correntes, e os animais marinhos, a vida marinha, não só os animais, mas toda a vida marinha também tem sofrido impactos que também podem engendrar outros impactos para a saúde humana. E um último ponto, sem querer ser muito pessimista, é o plástico, o microplástico e outros poluentes persistentes, que nós, no direito internacional, chamamos de POPs. Então, são várias questões que afetam a nossa saúde, que não são novas, no caso dos produtos químicos, e que precisam estar também na nossa agenda. Só para deixar a mensagem, a agenda é gigantesca e eu tenho plena confiança que o Brasil tem potencial técnico, médico, científico para avançar de forma muito melhor em todas essas agendas e garantir para a população brasileira e os nossos vizinhos também debates e políticas que sejam melhores do que o que a gente fez até o momento. Eu acredito muito no potencial do Brasil e eu agradeço, general, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, porque eu tenho certeza que essa agenda do futuro, agora, né, agenda de amanhã, das relações internacionais, e o Brasil tem um potencial, tem um papel. O Brasil tem um lugar no mundo e esse lugar a gente vai honrar, eu tenho certeza.
Muito obrigado, professora. A Juliana foi a nossa campeã em perguntas e todas com muito conteúdo. E eu peço desculpas a Juliana porque eu não vi essa pergunta do próprio Permafrost. As outras eu tentei ir mesclando para que as respostas ficassem facilitadas. Muito obrigado pela participação da Juliana. Coronel José Roberto. Eu agradeço a oportunidade, general, do Centro Soberania e Clima, agradeço, né, a esse momento tão profícuo, tão especial com as nossas palestrantes, um debate tão relevante, tão instigante, e agradeço pelas perguntas. Eu não tive a oportunidade de agradecer especificamente, eu agradeço por todas as perguntas, e para também não deixar a nossa campeã de perguntas, a Juliana, sem ter uma pequena informação sobre o aspecto da segurança alimentar que ela questionou. Nos últimos anos, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos com os alunos aqui do nosso curso de altos estudos em defesa, aqui da Escola Superior de Defesa, nessa temática. E eu só gostaria de ressaltar dois aspectos. Analisando a projeção, né, de impacto das mudanças climáticas, no Brasil, nós teríamos, digamos assim, poucas situações que nos colocam, como população, em risco de carência alimentar. Em comparação com os outros países, a perspectiva é até positiva para o Brasil, ou seja, o Brasil tende a realmente consolidar o seu papel como uma liderança na produção de alimentos e ajudando a minimizar os impactos das mudanças climáticas em vários países que estão efetivamente ameaçados pela fome. E da mesma forma que no aspecto ambiental, que no aspecto energético, das energias limpas, no aspecto alimentar, são três áreas que aí eu invado um pouco o campo de atuação da professora Ana Flávia, para dizer que realmente são grandes potenciais para o Brasil explorar no seu protagonismo a nível global. Ou seja, nós temos muito a explorar em termos de liderança nesses três setores que são essenciais hoje para a segurança de qualquer nação, né? Ano passado nós estudamos com alguns alunos a questão da Estratégia Nacional de Segurança. Hoje o Brasil ele não tem um documento nesse nível estratégico, nessa mais elevada, digamos assim, estratégia nacional. Nós temos as políticas de desenvolvimento, política de defesa, etc., mas os países que têm a estratégia declarada, a estratégia nacional de segurança, como Estados Unidos, China e outros, a segurança alimentar é um aspecto essencial do seu planejamento nas relações, das suas escolhas, das suas preocupações com relação à questão segurança, né? E, naturalmente, isso tem desdobramentos para a componente sanitária. Eu agradeço e me coloco à disposição aqui na Escola Superior de Defesa. Nós estamos avançando nessa linha de trabalho. Nós temos um laboratório de pesquisa chamado Laboratório de Segurança, Desenvolvimento e Defesa e temos buscado avançar em pesquisas nessa temática que envolve a questão da biossegurança e das questões de mudança climática. E um dos aspectos que está na nossa perspectiva de crescimento aqui na escola é a busca de um arranjo para implantarmos um centro de simulação em cenários e gerenciamento de crises, digamos assim. Então, ou seja, criar um ambiente simulado para que possamos fazer estudos nessa temática. Inclusive, estamos participando de um exercício interessante, general, da JID, da Junta Interamericana de Defesa, que é exatamente voltado para enfrentamento de desastres na América, né, nas Américas, utilizando ferramentas de simulação para melhorar a coordenação e a integração entre os países e nos setores de segurança, mas também nos setores da sociedade civil. Muito obrigado pela oportunidade e a minha saudação a todos. Muito obrigado mais uma vez aos nossos três convidados de hoje. Antes de despedir, eu queria repetir o nosso merchandising. A revista Diálogo, Soberania e Clima já traz, nas versões inglês e português, o artigo da professora Ana Flávia e do professor Rafael, está muito interessante. E, no dia 28, guardem
as datas no dia 28, no dia 29, cooperação com a Escola Superior de Defesa e o National Endowment for Democracy dos Estados Unidos, nós faremos a nossa conferência internacional abordando temas que são muito próximos desse e que são atualíssimos por tudo que nós podemos ver nas opiniões dos nossos convidados do dia de hoje. Muitíssimo obrigado a todos, particularmente muito obrigado, eu agradeço aos que nos acompanharam, meu agradecimento especial também à equipe do Soberania e Clima, liderada pela Mariana, que organizou com tanta competência mais esse evento, a equipe técnica e muito obrigado a todos. Continuaremos com os nossos seminários, contando com a presença de todos. Obrigado.